Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria ter vocês aqui em nosso canal. E aqui nós respondemos a assuntos que são voltados para a Bíblia, para a teologia, nós respondemos questionamentos diversos que as pessoas enviam para nós. Inclusive, você pode mandar o seu questionamento no meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo. Envie para mim a sua pergunta, eu vou ter o privilégio de responder você aqui. Em nosso canal também nós tratamos de assuntos que têm que ver com o adventismo. Muitas pessoas criticam a Igreja Adventista do Sétimo Dia, falando sobre sábado, sobre juízo investigativo, questão da imortalidade da alma, crenças distintivas dos adventistas, e nós respondemos esses questionamentos. Um assunto que também tem sido tratado por alguns críticos é referente ao dom profético manifesto na vida e obra de Ellen White. Então, alguns críticos falam acerca do assunto e a gente sempre tem respondido aqui em nosso canal esses críticos. Então, fica com a gente até o final desse vídeo, já compartilhe com seus amigos, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para vocês. Bom, nós vivemos em uma época em que a apologética está em alta, principalmente nos meios evangélicos, onde tem se levantado estudiosos, teólogos, pessoas que querem defender a sua fé e fazem isso, às vezes, de maneira assim brilhante. Entretanto, é necessário dizer que algumas pessoas pensam estar fazendo apologética quando, na realidade, estão longe, mas muito longe, de um processo apologético. E por que eu estou dizendo isso? Veja, algumas pessoas, por exemplo, não concordam com as doutrinas adventistas, não concordam com o pensamento adventista, discordam de Ellen White. E o que essas pessoas vão fazer? Um apologeta de verdade, ele vai chegar, vai ler o texto bíblico acerca do sábado e ele vai argumentar e dizer, olha, eu não concordo com essa visão adventista, por isso, por isso, por isso. Ou vai pegar um trecho de Ellen White e ele diz, olha, Ellen White defende isso daqui, a observância do sábado, defende a existência de um santuário celestial e etc. E ele vai argumentar, olha, eu discordo disso daqui. Ele pega o texto na sua íntegra, ele lê o texto e ele constrói a sua argumentação contrária àquele texto que ele discorda. Eu considero isso, inclusive, uma apologética saudável. Eu tenho amigos, pessoas que não compartilham da minha fé, são amigos meus, e pessoas com quem nós conversamos, nós dialogamos, eu exponho os meus pontos de vista, essas pessoas também expõem os seus pontos de vista e a nossa amizade permanece. Entretanto, eu falei de um grupo que está longe, bem distante de fazer uma apologética saudável. E por que eu digo isso? Porque alguns enveredam por um caminho extremamente perigoso. É o caminho da mentira. Quando você lê um texto e propositalmente você deturpa aquele texto ou você retira palavras dele, acrescenta outras, muda o sentido do texto para que o texto diga algo completamente diferente daquilo que o texto está dizendo, isso não é apologética, isso é mentira. Quando uma pessoa pega a tradução de um texto e ao invés de ler exatamente o que está escrito, ele diz o que não está escrito, isso não é apologética, isso é mentira. E há um crítico da Igreja Adventista que tem feito vídeos e as pessoas enviam para mim e eu olho e eu digo assim, mas gente, é uma mentira atrás da outra, isso aqui não é apologética. Então eu não posso dar o título de apologeta para esses indivíduos, porque o único título que lhes cabe é, infelizmente eu tenho que ser realista, eu tenho que usar as palavras como elas são, como está aqui na palavra de Deus, são filhos do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. E se você usa da mentira como ferramenta para fazer o seu discurso, ora, a sua mente não está sendo usada por Deus. Eu tenho que lhe dizer, você está sendo usado pelo inimigo de Deus. E eu digo e provo o que estou dizendo. Em um dos vídeos que eu refutei um desses críticos, ele, por exemplo, citou um texto de Ellen White, do livro Mensagens Escolhidas, onde ele diz assim, olha, Ellen White mesmo está admitindo. E aí ele pega um trechozinho do livro de Ellen White, onde ela diz assim, mais ou menos assim, eu não estou com o texto aqui na íntegra, mas está no vídeo, você pode assistir, eu vou colocar no link da descrição. E aí o indivíduo ele faz uma crítica, ele diz assim, olha, Ellen White mesmo está admitindo que ela suprimiu esta passagem, quando o texto diz mais ou menos assim, que eu teria suprimido esta passagem. E aí você diz, nossa, a própria Ellen White está dizendo, ó, eu teria suprimido esta passagem.
Aí quando você lê a frase anterior, o próprio parágrafo ali está dizendo que os críticos a acusavam, dizendo que ela teria suprimido aquela passagem, percebe? Então você vê nitidamente a mentira estampada nos argumentos desses indivíduos. Eu vou mostrar para vocês, antes de nós falarmos sobre a noite de Exham, que é considerada pelos críticos algo terrível na igreja adventista, olha, algo escondido, os adventistas escondem isso. Mentira! Isso está na literatura adventista, você pega livros como Mensageira do Senhor, está lá. A noite de Exham está lá. Ninguém esconde. Talvez um adventista que não tenha estudado a sua própria literatura possa achar aquilo uma novidade, mas não um adventista que estuda, tá certo? E dentro desse vídeo que o indivíduo ele fez vários ataques e tentando mostrar que a noite de Exham foi praticamente uma noite de orgia, de luxúria, de licenciosidade, a gente vai perceber que os argumentos que ele usa, eles estão recheados de mentiras. Então eu vou mostrar isso daqui, mas antes de nós adentrarmos na noite de Exham propriamente dito, eu vou mostrar outros trechos onde mentiras são contadas assim de maneira deslavada em vídeos onde esse rapaz se propõe mostrar a verdadeira face de Ellen White. Por exemplo, William Foy foi um indivíduo que nós adventistas do sétimo dia reconhecemos, recebeu visões antes mesmo de Ellen White, num período ali antes de 1844, ele teria recebido visões de Deus e teria relatado, inclusive conversado com Ellen White. Agora, eu queria que você prestasse atenção na maneira como o indivíduo coloca as circunstâncias e depois a gente vai fazer uma análise verdadeira do que realmente aconteceu. Veja o vídeo. Em uma entrevista, Ellen White revelou que assistiu às palestras de William Foy, tanto em sua cidade natal, Portland, quanto na cidade vizinha de Cape Elizabeth. Ela diz: ele veio até o nosso salão onde a gente frequentava, o Beethoven Hall. Isso foi pouco tempo depois das visões de 1842 em Portland, Maine. Fomos até Cape Elizabeth para ouvi-lo palestrar. Papai sempre me levava com ele quando íamos assisti-lo. Isso foi antes de conhecê-lo mais de perto. Com o tempo, Ellen Harmon tornou-se bem familiarizada com William Foy e as visões que ele dizia receber de Deus. Delbert Baker, um escritor adventista do sétimo dia, autor de um livro que foi dedicado a William Foy, disse: Ellen White disse muitos anos depois que tinha cópias das visões de Foy e que tinha ouvido o visionário falar em várias ocasiões. Então, ela estava familiarizada com ele e com seu material. Em dezembro de 1844, depois do desapontamento, Ellen Harmon supostamente teve sua primeira visão. O mesmo autor adventista, Delbert Baker, escreveu: pouco depois de Ellen ter sua primeira visão, Foy a procurou e expressou seu desejo de falar com ela. Referindo-se a esse encontro com ele, ela disse: tive uma entrevista com ele. Delbert continua: não temos registro da conversa deles entre Ellen White e William Foy, mas muito provavelmente Ellen e Foy trataram de falar sobre as visões e o que ela tinha visto e o que ele tinha visto, e talvez os fenômenos físicos que aconteciam durante as visões de ambos. Na mesma noite, após a conversa pessoal entre Ellen White e William Foy, Ellen estava programada para falar sobre sua primeira visão em uma reunião realizada a leste de Portland. Sem que Ellen soubesse e sem avisá-la com antecedência, Foy decidiu comparecer na reunião. Enquanto Ellen falava e descrevia a visão que havia recebido, Foy se levantou, interrompeu Ellen e disse em alta voz que a visão que ela havia recebido era exatamente o que ele tinha visto antes nas visões dele. Ele se desculpou pela interrupção na reunião e foi embora, e nunca mais teve contato com Ellen White depois disso. Mais tarde, em 1845, William Foy publicou e registrou os direitos autorais de todas as suas visões, o que muitos acreditam ter sido um movimento para evitar que outros visionários utilizassem as suas visões como parte das apresentações deles. Eu não sei se você notou, mas a forma como ele apresenta parece mais ou menos assim. Ellen White foi conversar particularmente com William Foy, escutou o que ele falou, ouviu as visões dele, estava familiarizado com o material dele, leu tudo, e aí agora ela apresentou como sendo visões dela. Olha que coisa impressionante, ela estava plagiando William Foy. Inclusive, quando ele fala do momento em que William Foy se levanta e fala, ali interrompendo Ellen White, mostrando que o que ela estava apresentando foi algo que foi apresentado a ele também, ele coloca até um texto assim na tela, não sei se você reparou, e diz assim: você está contando a visão que eu tive. E aí ele se desculpa e vai embora. A impressão que ele quer transmitir nesta cena é de que assim, ora, tá vendo aí? O próprio William Foy, ele disse que Ellen White estava plagiando ele. Ele estava ali dizendo claramente: olha, você está contando aquilo que a visão que eu tive, mais ou menos assim, olha, o que a gente conversou aí no particular, você foi lá e foi contar.
é como se fosse sua, e aí foi embora chateado. Depois, olha, deixa eu até registrar esse negócio aqui para outras pessoas não ficarem usando como se fossem deles. Sabe o que ele não conta? É que não foi nem o William Foy que fez este relato. Isso não foi o William Foy que escreveu. Eu estive lá, e aí eu levantei e rebati e disse, olha, você está contando a visão que eu tive. Não, foi Ellen White que contou. Inclusive, ele cita o início do trecho de Ellen White. E agora eu quero ler na íntegra essa entrevista que Ellen White deu, e ela diz o seguinte, foi feita uma pergunta, você já teve alguma entrevista com ele, com William Foy? E ela disse, eu tive uma entrevista com ele. Isso ele colocou no texto, no trechozinho do vídeo, só que ele não conta o resto. E o resto diz assim, ele queria me ver e conversei um pouco com ele. Eles haviam marcado uma palestra para mim naquela noite e eu não sabia que ele estaria lá. Então, Ellen White que está contando. Isso aqui não foi o William Foy que contou. Foi a própria Ellen White que diz, olha, eu fui convidada para contar as minhas visões, haviam marcado uma reunião e eu fui convidada e eu nem sabia que ele ia estar lá. E aí ela diz assim, a princípio, eu não sabia que ele estava lá. Enquanto eu falava, ouvi um grito. Ele é um homem grande e alto, e o telhado era bastante baixo, e ele pulou para cima e para baixo, e ele louvou ao Senhor, louvou ao Senhor. Foi exatamente o que ele viu, ele exclamava. E aí ela termina dizendo assim, mas eles o exaltaram, então acho que isso o machucou, e não sei o que aconteceu com ele depois. A própria Ellen White, ela vai dar conta de que depois desse episódio nunca mais eles se encontraram. Mas longe do que o rapaz mentirosamente, deturpando a situação, colocou, William Foy e Ellen White nunca tiveram nenhuma desavença, nunca tiveram um ministério de competição um com o outro, ou William Foy teria olhado para ela com chateação no episódio, dizendo, aí, olha, você contou o que eu contei para você, você está falando a visão que eu tive. Ao contrário, ele começou a pular, louvar a Deus e dizer assim, ela está contando exatamente o que eu vi. E outras pessoas já conheciam William Foy, porque William Foy, bem antes de Ellen White, já tinha tido outras visões, inclusive uma visão dele que durou cerca de 12 horas. Então ele contava isso para as pessoas, então muita gente conhecia. E aí quando ele começou a louvar a Deus, gente, ele estava feliz porque Deus estava usando uma outra pessoa. E aí ele começou a louvar a Deus e as pessoas começaram a exaltar ele. Oh, você teve, é verdade, e tal. E aí começaram a exaltar ele, um homem humilde. Ficou triste com essa situação e saiu do espaço e nunca mais eles se encontraram. Mas você percebe a forma tendenciosa como o indivíduo ele coloca? Não foi o William Foy quem relatou esse episódio, foi a própria Ellen White. Mas ele coloca como se fosse algo assim terrível. Bom, como vocês puderam ver, esse indivíduo ele tem uma marca registrada, a mentira. Eu acredito até que deveria mudar, quem sabe, o nome do próprio canal e botar para que possamos mentir, porque é o que melhor se encaixa com o que ele tem feito. Em todos os seus vídeos, sem exceção, você vai encontrar mentiras, mentiras e mais mentiras sendo contadas. Agora, veja, quando nós falamos sobre a noite de Hexham, eu quero fazer um resumo rápido para vocês do que a gente vai abordar aqui, porque a maneira como ele colocou foi mais ou menos, como eu disse ao princípio desse vídeo, como se tivesse sido, ao invés de um culto, uma noite de orgia. O que aconteceu então em Hexham foi o seguinte, houve um culto. Neste culto havia em torno de 60 pessoas, entre alguns que eram devotos e já tinham participado de outros momentos com um indivíduo por nome Israel Damon. Essas pessoas que estavam ali eram mileritas, pessoas que acreditaram no retorno de Jesus no dia 22 de outubro de 1844, foram pessoas que estavam ainda desapontadas e tentando saber o que tinha acontecido. Essas pessoas estavam ali para ouvir particularmente uma jovem que tinha sido convidada por nome Ellen Harmon. Havia uma outra jovem que também era visionária, ela dizia ter visões, e eu não vou me deter muito nos aspectos dessa jovem, apesar de que eu vou realmente dizer o que aconteceu ali, chamada Dorina Baker.
E havia também naquela reunião alguns indivíduos que eram críticos, estavam ali para tumultuar, estavam ali para semear a discórdia e para fazer realmente bagunça, tá? E isso fica claro nos próprios depoimentos do julgamento. Bom, e como foi este culto e qual o desfecho dele? Este culto teve algumas características que nós diríamos hoje serem bem parecidas com o meio pentecostal. Havia pessoas que gritavam, que pulavam, alguns então até caíram no chão, se deitaram no chão, outros se arrastavam. Não havia línguas estranhas, nessa época ainda não se tinha o que hoje é bem conhecido no meio pentecostal, mas era um culto assim com muito barulho, com estas características que eu mencionei para vocês. Além destas, pessoas estavam praticando ali o ósculo santo, que era um beijo na bochecha quando você encontra. E eu já preciso dizer uma coisa para vocês. Aqui nos Estados Unidos, nenhum americano cumprimenta como os brasileiros se cumprimentam. Então, quando você encontra um amigo ou uma amiga, então você aperta na mão, dá um beijo no rosto de um lado, do outro, é comum. Quando você conhece uma pessoa, oi, muito prazer, dá aquele beijinho de um lado e do outro, não é assim? Isso aqui não existe. Não existe aqui. Quando você encontra uma pessoa, para você dar um abraço nessa pessoa, é uma coisa assim extremamente rara. Né? Você tem que ter uma proximidade muito grande. Você não vai se apresentar a alguém, já dar um abraço, oh, muito prazer, e dar aquele... Não, não, não. Aqui as pessoas são mais frias. E por que eu estou dizendo isso? Porque o tal ósculo santo, de que a Bíblia fala, o ósculo santo é bíblico, inclusive algumas igrejas hoje ao redor do mundo praticam isso, né, de dar beijo no rosto. Alguns países praticam isso quando se encontram, acho que na Argentina as pessoas se beijam. E isso começou a ser praticado por alguns cristãos que leram lá o apóstolo Paulo dizendo, né, saudai-vos com o ósculo santo. Então eles davam um beijo na bochecha, o que para a comunidade da época, que coisa estranha, beijar no rosto, e não é nem casado. Então, veja, hoje as pessoas não se cumprimentam assim. Imagina 2 séculos atrás. Aquilo foi tido como uma coisa talvez indecente para alguns. Mas para o contexto desses mileritas, dos devotos que ali estavam, era algo comum. O pular e o gritar também. E eu vou mostrar para vocês que isso não era algo incomum naquela época, porque havia realmente algumas igrejas que tinham um culto assim um pouco mais, vamos dizer assim, avantajado em suas expressões. O que de fato para nós, adventistas do sétimo dia, pode chocar. Entretanto, nós precisamos considerar o contexto em que tudo aquilo aconteceu. Uma outra coisa que é mencionada neste episódio é que esta senhora, Dorina Baker, em algum momento ela foi para um cômodo, um quarto que ficava nos fundos da casa. Não tinha muita iluminação naquele lugar, ela se deitou ali na cama e ela dizia que precisava fazer uma espécie de exercício para receber as suas revelações, então ela voltou e trouxe uma única revelação, se não me falha a memória, para um indivíduo por nome Joel Dorr. Somente. Ellen White, na época conhecida como Ellen Harmon, permaneceu todo o tempo, repito, ela permaneceu todo o tempo na sala, onde ela então teve algumas visões de Deus e ela se inclinava, deitando-se ao chão, para receber essas visões, e depois ela se levantava. Essa cena também pode chocar alguns adventistas. Ellen White se deitou e ela tinha revelações, teve revelações de Deus assim, deitada, assim, inclinada no chão. Que estranho. Eu também explicarei detalhadamente sobre este assunto. Então nós vamos falar aqui sobre essa questão dos gritos, nós vamos explicar sobre a questão do deitar-se no chão. Só que diante dos barulhos, algumas pessoas chamaram a polícia. E aí então o Israel Damon ele foi levado como preso. E depois que o Israel Damon foi levado pela polícia, 2 dias depois, houve um julgamento. E dos 60 que estavam lá, apenas 20 de acusação e mais ou menos umas 18 de defesa deram o seu relatório. Todos juraram. Por que eu estou dizendo isso? Porque o indivíduo que é crítico nesse episódio, ele diz assim, olha, tudo que essas pessoas falaram aqui, essas pessoas falaram sobre juramento, como se praticamente todos os depoimentos fossem unânimes. Inclusive o próprio crítico mente, dizendo que todos foram unânimes em várias coisas, e eu vou mencionar aqui, e eu vou mostrar para vocês que não houve unanimidade em muitos aspectos do que o crítico colocou como sendo
algo que, né, foi unânime entre eles, tá certo? Então veja, o Israel Damon foi levado, em torno de 20 pessoas, testemunhas ali de acusação, 18 de defesa. O restante não serviu como testemunha. Ellen Harmon e Tiago White, que tinham sido convidados, não moravam em Exxon, eles vieram de Exeter, de uma outra cidade, de uma outra região. Ela era da região de Portland e ela viajou mais de 30 milhas ali, chegou ao ambiente. Uma vez que o culto terminou dessa forma, eu diria até trágica, onde a polícia teve que intervir e levar o Israel Damon, quem não era da cidade foi embora. A pessoa foi convidada para relatar as visões que Deus havia dado para ela. Terminou o culto. 2 dias depois, estabeleceu-se um julgamento onde pessoas que moravam na região foram convidadas a dar os seus depoimentos como testemunha. E aí, por que eu estou mencionando isso? Que no final do vídeo o indivíduo diz assim, olha, Ellen White fugiu, quem não deve não teme. Não, ela não fugiu, ela não morava na cidade. Ela voltou para onde ela morava. E ela não foi convocada, ela não foi indiciada, apenas uma pessoa foi indiciada, que foi exatamente Israel Damon, e outros que moravam na região foram convidados para dar o seu testemunho. Alguns deram testemunho bem pesado, eu diria que o Lambert, talvez o Crosby também tenha dado um testemunho forte, só que você vai notar que estas pessoas que testemunharam de maneira hostil e até, eu diria, inventaram algumas coisas. Por que eu digo inventaram? Porque o testemunho delas entrou em contradição com o testemunho de várias outras. Por exemplo, esse Lawton Lambert, se não me falha a memória, este é o nome dele, esse indivíduo, ele chega a falar coisas que ninguém mais falou, só ele. Agora, quando você vai para entender o que aconteceu, o dono da casa, James Eyre, chega e diz, olha, se você vier fazer confusão, eu vou botar você para fora. Ele e o Crosby, que é um outro que também traz um relato bem pesado, o próprio Crosby chega a mencionar que o Damon, Israel Damon, teria chamado ele de porco. Ele diz, olha, tem porcos aqui. Então ele estava chateado com a situação. O que se esperar de um indivíduo que foi para uma reunião, querendo causar, querendo tumultuar, chega a ser ameaçado de ser posto para fora. Inclusive no depoimento, Israel Damon diz, olha, se fosse do meu querer, esses incrédulos não estariam aqui. Os indivíduos estavam lá só para causar. Então são esses que trazem relatório, o relatório assim mais pesado. No máximo 2. Quando você lê o relato das demais testemunhas, você diz, ué, não foi bem assim que a coisa aconteceu. Então eu quero mostrar agora para vocês algumas mentiras que o indivíduo que fez o vídeo para criticar Ellen White, depois de ler, né, os relatos das testemunhas, algumas mentiras que ele contou, inclusive adulterando o testemunho de uma das testemunhas que falou sobre o que aconteceu. O indivíduo disse uma coisa, ele foi lá, traduziu diferente no vídeo dele para dizer exatamente o contrário do que a testemunha falou. Aí eu fiquei pensando, se uma pessoa, ela lê e diz exatamente o contrário do que a pessoa falou, tem muita má intenção no coração. Para enganar, para mentir, para deturpar a situação. Será que essa pessoa é digna de confiança? Eu anotei aqui algumas coisas que o indivíduo falou e eu quero ler aqui para vocês e a gente vai mostrar que as coisas não foram do jeito que ele expressou. Por exemplo, ele diz assim no seu vídeo, olha, as testemunhas contaram que as pessoas estavam deitadas umas sobre as outras. Aí ele diz assim, qual é o culto em que você vai que as pessoas ficam deitadas umas sobre as outras? Só que quando ele lê o testemunho da própria testemunha de acusação, olha o que foi dito. Estive na casa de Israel Damon 3 vezes e não notei nada fora do comum com ele. Entretanto, eu vi coisas estranhas nas outras pessoas presentes. Israel Damon liderou e presidiu as reuniões que eu participei. Na primeira vez que eu fui, há 2 semanas atrás, vi pessoas sentadas e deitadas no chão, apoiando-se umas nas outras. Não parecia uma reunião religiosa convencional. Eu não testemunhei nada indecente durante as reuniões, mas
Muita gritaria, exortação e oração todas as noites. Você percebeu o que a testemunha realmente disse? A testemunha disse que haviam pessoas que estavam deitadas no chão, apoiando-se umas nas outras, mas que ele não viu nada indecente. Só que o que o indivíduo, quando terminou de ler todos os depoimentos, o que ele disse? Um culto onde as pessoas estavam deitadas umas por cima das outras. Não foi isso que a testemunha disse. Ele mentiu. E se você ler o relato das demais testemunhas, você vai perceber que, inclusive, há testemunhas de acusação, pessoas que não concordaram com o que aconteceu ali, mas que não falaram exatamente o que ele falou. Uma outra coisa é que ele mente, agora essa daqui foi demais, mas ele mentiu e ele deturpou o testemunho da pessoa. O dono da própria casa, James Eyre, ele contou também a versão dos fatos. E o que acontece? Ele diz que de fato, a Dorina Baker foi para um cômodo nos fundos e ele fala sobre este episódio, só que ele diz que nenhum homem estava ali. Agora, olha como o indivíduo contou o mesmo relato. Presta atenção. Eu me lembro da mulher com o travesseiro embaixo da cabeça. O nome dela é Ellen Harmon, de Portland. Eu não ouvi nada sobre o que disseram dela ser a imitação de Cristo. Eu vi a senhorita Baker e a irmã Osborne indo para o quarto. A irmã Osborne ajudou a colocar a senhorita Baker na cama e logo em seguida fechou a porta. Tinha um homem no quarto naquela noite e eu ouvi uns barulhos estranhos saindo daquele quarto. Tinha um homem no quarto naquela noite e eu ouvi uns barulhos estranhos saindo daquele quarto. Tinha um homem no quarto naquela noite e eu ouvi uns barulhos estranhos. Quando ele termina de ler os testemunhos, que ele vai comentar esse episódio, ele diz assim: amigos, nós somos adultos. Não preciso relatar para você o que realmente estava acontecendo naquele quarto. Um homem, a mulher lá na cama, deitada, e uns barulhos vindo do quarto. O que vocês imaginam? Ele chega à conclusão e faz você que está ouvindo chegar à conclusão de que tinha um homem lá e com essa Dorina Baker estava acontecendo relações sexuais e a coisa foi realmente, não foi um culto, foi uma bagunça, não é? Só que ele imaginou que, de duas uma, ou as pessoas iriam acreditar em tudo que ele está falando sem conferir o próprio documento que ele colocou para que nós pudéssemos fazer o download, apesar de que não é o documento original, eu tenho o documento original e eu vou disponibilizar no link da descrição caso vocês queiram fazer o download. Entretanto, eu fui ler o próprio documento que ele colocou ali. E olha o que diz no testemunho do senhor James Eyre. Vai dizendo que a senhorita Osborne ajudou a colocar a Dorina Baker na cama. E aí está escrito assim: There was no man in the bedroom that evening. Sabe o que isso significa? There was no man. Não havia homem naquele quarto. Não havia homem naquele quarto. E como foi que ele disse? Tinha um homem no quarto. Ele pegou o testemunho de James Eyre e ele mentiu descaradamente. Agora eu fico pensando, o que leva o indivíduo a pegar o testemunho de uma pessoa onde ela diz não tinha homem no quarto. E ele diz assim, tinha um homem no quarto e estava tendo uns barulhos estranhos para fazer você acreditar que estava acontecendo alguma coisa. Eu concordo com o que a Dorina estava fazendo lá. Ela as próprias testemunhas dizem que ela estava fazendo uma espécie de exercício. E ela fazia barulho nesses exercícios. Tanto que o próprio James Eyre e mais alguns irmãos foram lá depois e disseram, irmã, tá tudo bem. Isso está nos testemunhos. Irmã, tá tudo bem? Elas, não, tá bem. Aí ajudam ela a sair do quarto. Foi o que aconteceu. Mas o indivíduo, ele coloca como que, olha, ela estava no quarto e tinha um homem lá. Ele chega até a dizer que era Tiago White, por causa do testemunho de um indivíduo, aquele Lambert que eu falei, o Lawton Lambert. Ele foi o único que disse, não, Tiago White. Eu peguei depois e li todos os testemunhos, e vários, não foi uma pessoa só não, várias pessoas, vários testemunhos de pessoas dizendo assim, Tiago White não entrou naquele quarto, Tiago White não foi, não me recordo de momento algum Tiago White ter entrado naquele quarto. Ele ficou ali auxiliando Ellen Harmon, somente. Você quer ver outra mentira que ele conta de maneira assim deslavada? Ele diz que Ellen Harmon também foi para o quarto, que
Na visão que ele apresenta, as mulheres tinham que ir para aquele quarto e lá elas teriam que entrar num transe que os homens colocariam ela para ficar num transe e aí elas sairiam de lá para então falar das suas visões. Nenhuma, eu repito, nenhuma das testemunhas disseram que Ellen White foi ao quarto. Em nenhum lugar é dito que Ellen Harmon foi para o quarto. Ela permaneceu o tempo todo do lado de fora. Mas o indivíduo, ele mente. Ele tem que mentir. Inclusive, eu acho impressionante porque ele chega a mencionar isso no seu próprio vídeo depois de ter lido vários testemunhos. E, apesar de mentir, como eu mostrei agora mesmo, deturpando o texto, por exemplo, do James Eyre, onde ele diz não tinha nenhum homem, ele diz tinha um homem, ele mudou o texto. E aí, eu repito, né, eu fico pensando assim, como que o indivíduo ele lê o texto, na hora de traduzir, ele traduz errado, propositalmente, para fazer você acreditar nas mentiras dele. E aí, então, depois de ter lido, apesar de ter deturpado esse texto, ele não conseguiu fazer, porque eu acredito que uma pessoa iria, né, procurar essa evidência, ele não conseguiu mostrar nenhuma testemunha dizendo que Ellen Harmon teria ido lá. Isso foi uma conclusão da cabeça dele. E aí ele diz, as testemunhas, elas todas apontam, elas concordam que Ellen Harmon também teria entrado nesse quarto com vários homens lá. Mentira! Nenhuma testemunha disse isso. Ninguém falou isso. De onde ele tirou isso? Da cabeça dele. Para quê? Para enganar você? Para mentir? Porque é o que ele sabe fazer. Mentir, mentir e mentir. Outra coisa que ele fala. Ele diz que Ellen White falou que quem não se batizasse iria para o inferno. Uau! E aí ele dá... A maneira como ele expressa é que Ellen White estava praticamente obrigando. De fato, as testemunhas dizem que Ellen Harmon insistiu com vários presentes que se batizassem. Inclusive com uma jovem. E ela dizia, olha, eu queria que minha mãe estivesse aqui. E aí ele apresenta essa situação dizendo mais ou menos assim, Ellen White estava obrigando a menina a se batizar contra a vontade dela, num frio e tal. E fica parecendo que era mais ou menos assim, Ellen White, uma senhorinha, brigando com uma jovenzinha de, sei lá, 12, 13 anos. O que ele não falou é que uma das testemunhas, por nome Joel Dorr, esse Joel Dorr, ele disse o seguinte, as meninas que foram batizadas tinham 17 anos de idade. Foram duas jovens, ele disse que elas tinham em torno de 17 anos de idade. E Ellen White, 18. Você tem ali uma jovem de 18 anos apelando com mais duas jovens de 17 anos para que elas se batizassem. A maneira como as coisas são colocadas, de maneira deturpada, de maneira tendenciosa, mentirosa, faz parecer que Ellen White estava ali, não é? Como se ela fosse assim de bem mais idade, obrigando, sabe, praticamente juvenis a se batizarem naquele frio. Era uma menina de 17 anos que tomou a decisão de se batizar. Inclusive, o pai dela estava na reunião e o pai dela deu seu depoimento, mas curiosamente, o crítico não colocou em seu vídeo, entre os depoimentos, o depoimento do pai dela, o senhor John Gallinson. E eu quero ler o depoimento do pai dela para vocês, onde ele vai falar sobre este episódio. E ele diz o seguinte, tem aqui na minha frente, eu vou ler traduzido naturalmente, está em inglês, mas eu quero ler aqui para vocês o que ele disse. Ele disse o seguinte, entre outras coisas, da parte final do seu depoimento, ele diz assim, eu não tenho dúvidas de que as visões da irmã Ellen Harmon veio de Deus. Ela disse isso à minha filha. E ele diz assim, eu era a favor de que minha filha fosse batizada. Então, ele depois termina dizendo que ele não estava prevendo que viria uns críticos, uma turba do diabo, ele ainda fala assim, do diabo para atrapalhar a reunião. Mas ele diz, eu era a favor que minha filha fosse batizada. Então tinha uma jovem de 17 anos que estava em dúvidas naquele culto ali, não é? Se deveria batizar ou não, ela queria que a mãe estivesse presente, mas o próprio pai diz, olha, eu era a favor, eu estava lá. O pai de uma jovem de 17 anos. Mas o indivíduo coloca e deturpa a história de um jeito que você fica praticamente assim, nossa, que dó dessa criancinha, gente, que estava ali sendo obrigada a se batizar. Com o pai dela lá. E Ellen White insistiu, disse, olha, se batize.
Aí, um outro detalhezinho que a gente vai explicar é de que, e ele explora isso daqui, Ellen White avisa, ela diz que quem não se batizasse iria para o inferno. Essa expressão, muito provavelmente, Ellen White não disse. Mas nós vamos, então, responder isso um pouco mais à frente de forma detalhada. Bom, tendo mostrado essas principais mentiras do indivíduo, deixa eu fazer uma análise, então, agora realmente mais detalhada do que aconteceu ali na noite de Exxon, porque uma pergunta surge: pastor, o que Ellen Harmon estava fazendo nesse ambiente junto com Tiago White? Por que Deus teria pedido a Ellen para ir a um ambiente de tamanho fanatismo, pessoas gritando, deitando no chão, e ainda essa outra Dorina lá, tendo supostas visões de Deus, só que indo para um quarto? Que negócio estranho. Para que Deus, então, permitiu que Ellen fosse àquele lugar? Por que isso aconteceu? Nós vamos trazer a resposta para você, tá bom? A primeira coisa que eu preciso dizer a você é que nós estamos falando de Ellen Harmon exatamente no início do seu ministério profético. Eu não estou falando aqui de uma jovem que era guardadora do sábado. Eu não estou falando de uma jovem que, por exemplo, não comia carne de porco. Eu não estou falando de uma jovem que tinha um conhecimento já consolidado acerca do santuário celestial e da obra de Cristo. Enfim, eu estou falando de uma jovem que estava iniciando o seu ministério profético, sendo chamada por Deus, e Deus usa aquela jovem dentro das limitações que ela possuía. Deus trabalha com seus servos dentro da realidade deles, dentro das limitações deles. Bom, mas para falar sobre o que aconteceu na noite de Exxon, é necessário nós dizermos que não existe uma transcrição original, um relatório original daquele julgamento. O que eu vou apresentar para vocês agora sobre essa noite de Exxon, eu extraí de um material excelente que foi traduzido pela irmã Tânia, uma pessoa maravilhosa. Ela trabalha inclusive fazendo essas traduções e ela traduziu para mim em torno de 40 páginas. Eu vou deixar até o contato dela aí embaixo, caso você tenha interesse em ter alguma tradução sendo feita. Ela tem muita capacidade nessa área. Então, a irmã Tânia, ela traduziu para nós um material que eu vou deixar aí no link da descrição também para download, um material riquíssimo, está em português agora e você pode entender completamente o que aconteceu naquela noite. Apesar das tentativas de localizar as transcrições originais desse julgamento, do julgamento em Exxon, a única coisa, o único relato encontrado da época encontra-se num jornal chamado Piscataquis Farmer. Esse jornal foi datado do dia 7 de março de 1845, ou seja, qualquer indivíduo que ande por aí dizendo que ele tem acesso ao julgamento original e que tem os documentos do julgamento não passa de um mentiroso. Eu tenho que dizer. Por quê? Porque a única coisa que nós temos é o relato resumido de um jornalista que omitiu várias partes, inclusive deste julgamento, como ele mesmo diz. Eu não tenho muita experiência com jornalismo, mas eu posso dizer uma coisa, com base nas notícias que a gente tem atualmente do jornalismo que a gente vê, o que a gente pode chegar de conclusão é que as reportagens trazidas pelos jornalistas, essas reportagens, na melhor das hipóteses, seriam uma aproximação do que realmente aconteceu. E veja, eu não estou aqui dizendo que o relatório do jornal ele foi desonesto, ao contrário, eu até entendo que ele fez um trabalho dentro da sua realidade, só que eu tenho que também entender que trata-se de um jornalista. E um jornalista ele floreia, ele aumenta, ele conta o caso, né, como um jornalista faz. Ele não era um jurista e ele não pegou as cópias do julgamento e transcreveu exatamente como as coisas aconteceram. E eu quero ler, inclusive, o que o próprio jornalista disse. Ele disse o seguinte: eu tenho abreviado o seu testemunho ao máximo possível e omiti muito das partes menos importantes. Bom, resta saber o que ele considerava menos importante, né? Talvez o que era menos importante para ele, para nós, não seria. Mas eu me esforcei que de forma alguma eu deturpasse o conteúdo, né? E ele continuou dizendo aos leitores o seguinte: a maioria dos testemunhos foi extraída do interrogatório e eu omiti as perguntas em todos os casos em que poderiam ser dispensadas para encurtar o trabalho.
Para todos eu ofereço esta matéria como um relatório imperfeito e imparcial, em consequência de minha total inexperiência, sendo apenas eu um trabalhador dedicado. Então, você percebe que o relatório do que aconteceu ali em 1845 em Exham foi um relatório de um jornalista que omitiu várias partes. Ele tentou fazer da melhor maneira possível, mas tudo que a gente tem está nesse relatório dele e não a transcrição do julgamento original. Ou seja, tem muita coisa que pode ter sido omitida, tem muita coisa que pode ter sido colocada fora. Mas a questão, naturalmente, que surge é por que Ellen e Tiago estariam nesse lugar, se encontrando e tendo que ministrar para pessoas em uma reunião assim estranha, com fanáticos, né? A questão aqui é bem simples. Em 1844, os milleritas eles foram expulsos de suas igrejas batistas, metodistas, as igrejas que existiam aqui nos Estados Unidos. E depois do desapontamento, além das zombarias que eles sofreram, eles não foram permitidos voltar para estas igrejas, uma vez que eles tinham sido expulsos. Então, muitos perderam a fé, abandonaram a religião, não quiseram voltar para as outras igrejas e também abandonaram o milerismo, enfim, foram para o mundo, perderam a fé completamente. Outros, entretanto, validaram o que aconteceu em 1844, entendiam que algo tinha acontecido, mas eles não tinham explicações. Para quem Ellen White iria trazer a sua mensagem? Nas igrejas? A ela não foi permitido falar nas igrejas. Ela não tinha permissão para entrar nas igrejas e pregar sobre este assunto. Então, as únicas pessoas que ainda eram, vamos dizer assim, suscetíveis a ouvir algo, alguma visão de Deus, alguma mensagem, eram exatamente essas pessoas que eram milleritas e que tinham ainda crenças estranhas e até uma forma de adoração estranha a nós. Entretanto, não era estranha, essa forma de adoração não era estranha a estas pessoas. Por quê? Porque era comum naquele período haver igrejas, inclusive, com bastante barulho, como eu mencionei, e eu vou explicar isso mais detalhadamente à frente, inclusive a própria Ellen White tendo vindo assim de um local onde isso era comum. Muito bem, com esse pano de fundo estabelecido, nós vamos começar analisando algumas situações naquela noite. E a minha primeira observação tem que ver com a impressão geral que alguém recebe quando lê esse jornal, que parece que foi uma confusão geral. Um adventista de hoje, ele não pode deixar de se perguntar como é que Ellen White poderia estar naquele lugar com o Tiago White com tanto barulho, com pessoas pulando, com pessoas caindo no chão. Com todo carinho, o que aconteceu naquela noite provavelmente não soou estranho para Ellen. A sua família era metodista e ela vinha de uma igreja que era metodista, chamada os Metodistas Gritantes. E mais tarde, Ellen White se lembraria de um incidente que aconteceu com ela envolvendo a sua mãe em Portland. E ela escreveu o seguinte: em uma tarde, um policial foi enviado para nos visitar, enquanto alguns dos nossos vizinhos levantaram suas janelas para ouvir o resultado e minha mãe atendeu a porta. O policial disse a ela que havia recebido reclamações de que as nossas orações barulhentas perturbavam a paz da vizinhança, e às vezes durante a noite. E ele foi requisitado para cuidar do assunto. Minha mãe respondeu que nós orávamos de manhã, à noite e às vezes ao meio-dia e deveríamos continuar a fazê-lo. Ele disse que não fazia objeções à oração e que se houvesse mais orações na vizinhança, isso os faria melhor. Mas, disse ele, eles reclamam que você está orando à noite. Foi dito a ele que se alguém da família estivesse doente ou com algum tipo de estresse mental à noite, era o nosso costume clamar, chamar por Deus por ajuda. E nós achávamos alívio. Ele foi direcionado para o nosso vizinho, que usava bebida alcoólica forte, e sua voz era frequentemente ouvida xingando e amaldiçoando Deus. Então a mãe de Ellen White disse: por que os vizinhos não mandaram você para ele, para acalmar a confusão que ele causa na vizinhança? Ele serve o seu mestre e nós servimos o Senhor nosso Deus. Os xingamentos e blasfêmias dele parecem não perturbar os vizinhos, enquanto a voz de orações os incomoda grandemente. Bem, disse o policial, o que eu devo dizer a eles acerca do que você irá fazer? Minha mãe então respondeu: sirva a Deus,
sejam quais forem as consequências. O policial foi embora e nós não tivemos mais problemas naquele quarteirão. Você percebeu? Ellen White, ela já vinha de um contexto onde na sua própria família era comum esses cultos com um pouco mais de barulho. É fato que posteriormente Deus deu várias revelações a ela e ela chega inclusive a combater esse fanatismo, combater esta forma de culto, de pessoas que ficavam gritando, mas naquele momento incipiente do ministério dela, eram as únicas pessoas que possivelmente a ouviriam, que estariam disponíveis para ouvir o que ela teria a dizer. E ela então foi lá, transmitiu a mensagem de Deus e depois foi embora. Relatos enfatizando o barulho daquela noite, obviamente, favorecem aqueles que no julgamento lá eram contra o Israel Damon. E segundo todas as narrativas, aparentemente foi uma reunião muito barulhenta, muito embora, uma das testemunhas tenha afirmado que nas reuniões em que ele frequentava na igreja dele, eram muito mais barulhentas do que aquilo que ele viu na casa do Israel Damon naquela noite. Ou seja, para muitas pessoas que ali estavam, não era algo, estamos aqui vivenciando uma experiência que eu nunca tinha visto. Claro, para os críticos, céticos que tinham ido lá naquela noite e que quase foram expulsos e que depois fizeram um relatório bem deturpado do que realmente aconteceu, aquilo ali chocou. Mas para boa parte das pessoas que ali estavam, era algo comum. Uma outra testemunha de acusação afirmou que com todo mundo deitado ali no chão, um encostado no outro, foi até o que a gente viu aqui no vídeo, que a gente apresentou logo no início desse vídeo, ele diz assim, isso não tinha uma aparência religiosa, de uma reunião religiosa. No entanto, no mesmo interrogatório, essa mesma testemunha admitiu o seguinte, nada semelhante à licenciosidade havia ali. E ele diz, o que havia era exortação e oração. Então, conquanto ele não concordasse com o que estava acontecendo, ele mesmo diz, eu não vi nada licencioso, eu não vi luxúria, o que eu vi foi muita exortação e oração. Não era aos moldes do que ele queria, muita gritaria, enfim, mas não era o que foi apresentado pelo crítico em seu vídeo. Bom, como eu falei antes, eu ia explicar essa questão do inferno, onde Ellen White teria falado que as pessoas que não se batizassem talvez iriam para o inferno. Na medida que alguns leem o jornal sobre o julgamento, alguns podem ficar impressionados com o fato de que diversas vezes as testemunhas ali falaram que Ellen White teria insistido para que as pessoas fossem batizadas porque senão iriam para o inferno. Uma vez que nós não encontramos Ellen White usando essa linguagem semelhante em nenhum outro lugar de seus escritos, é curioso se ela realmente fez isso naquela noite. De fato, isto é altamente improvável, dado que já nessa época ela havia desistido da crença de um inferno queimando eternamente. Então nem ela acreditava nisso. Como é que ela poderia estar falando isso? Que nem todos os mileritas acreditavam como ela, isso está claro nos próprios registros. O mais certo é que muitas das testemunhas, incluindo provavelmente o próprio repórter do jornal, acreditava no inferno queimando eternamente. E por isso, talvez, quando ela tenha se expressado, falando sobre a questão da perdição, eles tenham escrito da forma como eles acreditavam que seria, de fato, indo para o inferno. De maneira muito interessante, o repórter cita uma testemunha que declarou que ela insistiu com o homem para que ele não se perdesse. Essa testemunha de defesa, o James Eyre Jr., lembrou de Ellen dizendo para Joel Dorr o seguinte, que ela estava angustiada em relação a ele, porque ela estava com medo de que ele poderia perder a sua alma. Ora, isso está mais em harmonia com o que ela realmente pensava, de que aquele homem pudesse se perder. Mas quando você chega para alguém, por exemplo, que acredita no inferno e diz, olha, eu tenho medo que você se perca, na mente dessa pessoa automaticamente já vem o quê? Ele está dizendo que está com medo que eu vá para o inferno. Então, nesse último exemplo, com as palavras mais brandas, a gente pode ver realmente o que talvez Ellen White tenha dito, de que ela estava preocupada com as pessoas, de que elas pudessem perder a sua alma. Mas como que isso foi interpretado pelo repórter e por outras testemunhas? De que ela estaria dizendo que aquelas pessoas iam para o inferno. Tá? Provavelmente nós nunca saberemos o que Ellen White realmente escreveu, o que Ellen White realmente falou, mas muito possivelmente ela não tenha dito estas palavras. O jornalista e algumas testemunhas talvez tenham entendido dessa forma porque eles acreditavam dessa forma. Ela não. Uma outra coisa que provavelmente pode chocar muitos adventistas lendo esse jornal da reunião ali em Exham
foi que pela primeira vez Ellen White ela foi descrita como estando deitada. Eu disse que eu ia explicar sobre isso. Deitada ali no chão enquanto estava em visão. Pelo menos uma das testemunhas lembrou que parte do tempo Tiago White estava sentado segurando ali a cabeça dela, apoiando enquanto ela se inclinava e tinha a sua visão. Talvez a descrição que você tenha em sua mente é de Ellen White em pé, ou sentada numa cadeira, ou segurando uma Bíblia, caminhando, e assim ela teria uma visão. Mas certamente você não idealizou em algum momento Ellen White deitada no chão, tendo ali uma visão. Entretanto, quanto mais eu leio sobre esse assunto, mais eu percebo que a maioria das vezes que Ellen White teve visões, provavelmente ela estava reclinada, deitada. De fato, uma jovem chamada Martha, que era filha de John Byton, que foi o nosso primeiro presidente na Associação Geral, e provavelmente foi a pessoa que mais viu Ellen White em visão, além de Tiago White, que era o seu esposo, ela se recordou que a senhora White, quando em visão, ela ficava na posição reclinada, ela ficava em uma posição mais deitada. Isso pode até chocar você, mas não era algo incomum que acontecia com Ellen White em momentos de visão. Apesar de a gente ter construído na nossa memória um Ellen White em pé no momento das visões, o fato é que a maior parte das suas visões ela se reclinava e então ficava ali imóvel, parada, tendo as visões de Deus. Uma outra coisa que eu assumo também chocar a maioria das pessoas que leem sobre este relatório é o fato de que Ellen White em algum momento foi chamada de a imitação de Cristo. E eu quero novamente dizer, a única pessoa que falou sobre isso foi o tal do Lotan Lambert. Esse indivíduo foi a testemunha mais hostil das testemunhas daquele julgamento. Ele foi ameaçado de ser colocado para fora por James Eyre, que era o dono da casa, e ele foi o único que disse que Ellen White foi chamada de a imagem de Cristo, enfim, que Ellen White teria sido chamada de a imitação de Cristo. Todas as demais testemunhas, as várias outras testemunhas que falaram sobre o mesmo caso, disseram, eu não ouvi ninguém chamando Ellen White de imitação de Cristo. Ninguém falou sobre isso. Então a gente percebe que era um cara que ficou chateado e foi lá e inventou as suas histórias, não é? Agora vamos voltar para a contradição mais aparente entre as lembranças de Ellen White daquele momento e o xerife. Isso eu não citei no início do vídeo, mas essa é talvez uma das críticas maiores que existe, porque no momento da prisão de Damon pelo xerife, nós temos dois relatos assim bem diferentes. Ellen White apresenta de uma forma e o xerife ele apresenta de outra. Nós vamos ler os dois. O relato de Ellen White está no Spiritual Gifts, volume 2, página 40 e 41, e ela diz o seguinte: 2 homens olharam pela janela e, vendo Damon, passaram por ele e se apressaram para ele. O Espírito do Senhor repousou sobre ele. A sua força foi retirada e ele caiu no chão desamparado. O oficial gritou alto: em nome do estado de Maine, prendam este homem. 2 agarraram seus braços e 2 os seus pés e tentaram arrastá-lo para fora da sala. Eles o moveriam apenas poucos centímetros e então correram para fora da casa. O poder de Deus estava na sala e os servos de Deus, com os seus semblantes iluminados com a glória dele, não ofereceram resistência. Os esforços para retirar o ancião Damon eram frequentemente repetidos com o mesmo efeito. Os homens não podiam suportar o poder de Deus e foi um alívio para eles correrem para fora de casa. O número deles aumentou para 12, mas o ancião Damon ainda estava seguro pelo poder de Deus por aproximadamente 40 minutos. E nem toda a força daqueles homens poderia movê-lo do chão onde jazia indefeso. No mesmo momento, nós sentimos que o ancião Damon deveria ir, que Deus havia manifestado o seu poder para a sua glória, e aqueles homens o levaram facilmente, como se estivessem levando uma criança. Em contraste, a leitura que nós fazemos do xerife é bastante diferente daquilo que foi apresentado por Ellen White. E ele diz o seguinte: quando eu fui capturar o prisioneiro, eles fecharam a porta contra mim. Vendo que eu não poderia ter acesso a ele, eu arrombei a porta, fui até o prisioneiro, tomei pela mão e disse a ele qual era a minha missão ali. Um número de mulheres pulou sobre ele. Ele se agarrou a elas e elas a ele. Tão grande foi a resistência que eu e mais 3 assistentes não pudemos trazê-lo para fora. Eu permaneci na casa e solicitei por ajuda.
Após eles chegarem, nós fizemos uma segunda tentativa com o mesmo resultado. Eu, outra vez, solicitei mais ajuda e depois que chegaram, nós vencemos a resistência e o trouxemos para fora em custódia. Nós fomos resistidos por homens e mulheres. Não posso descrever o lugar, foi uma gritaria contínua. Essas são descrições, obviamente essas duas descrições, elas são bem conflitantes. E a pergunta que fica, quem está certo? Quem falou ali a verdade neste depoimento? Para Ellen White, Deus estava claramente trabalhando de forma sobrenatural durante o processo da prisão. Obviamente, nada, mesmo remotamente, vai fazer com que o testemunho dela se aproxime do que o xerife disse. Mas aí, são em momentos assim que eu fico pensando, poxa, como faz falta a gente ter o relatório completo do julgamento? O xerife ele foi interrogado pelo advogado de defesa? Se foi, não foi incluído na reportagem. Como que as outras testemunhas viram a prisão de Damon? Ninguém falou nada. O crítico, quando vai mencionar este fato, diz, olha, as testemunhas não disseram que o xerife estava errado, tá vendo aí? Isso prova que ele estava certo. As testemunhas também não disseram que ele estava certo. O fato, a gente não pode construir um argumento com base no silêncio. Nós não sabemos, porque o próprio jornalista disse que omitiu várias partes. Então, as testemunhas, elas concordaram com o xerife? Não sei. Discordaram também? Não sei. Não está escrito. Não tem nada mais além desta fala do xerife. Se as testemunhas foram questionadas sobre o processo em que Israel Damon foi levado para fora, se o próprio xerife foi questionado, foi interrogado, nada é mencionado. Nenhum outro comentário sobre a prisão foi adicionado nesse relatório do jornal. Lembre-se, nós estamos falando aqui do jornal e não do relatório exato e completo do julgamento. Sem a transcrição completa, nós nunca saberemos de fato como aconteceu. Agora, nós temos um depoimento que é bastante curioso. E uma razão me leva a questionar se outras testemunhas não poderiam ter falado, por exemplo, sobre esse incidente. Porque teve uma declaração, como eu disse, que foi a declaração de Deacon James, que essa declaração me intrigou. Ele diz o seguinte: Damon ficou em pé e disse, vou ficar aqui e enquanto eu ficar aqui, eles não podem machucar você, nem homens nem demônios podem machucá-lo. Será que essa breve declaração de Deacon James, atribuída ali a Damon, será que ela refere-se ao momento em que Damon e o grupo perceberam que o xerife tinha chegado para prendê-lo? Ou, indo mais direto ao ponto, poderia estar se referindo àquele momento em que o xerife disse que ele arrombou a porta e quis levar o Damon preso? Mas alguém poderia dizer, não, isso aí ele poderia ter dito em outra ocasião. Bom, o problema é que esta declaração não parece se encaixar em nenhum outro momento da noite, a não ser o momento da prisão. Então nós temos pelo menos uma pessoa que fala alguma coisa que estaria em desconexão, estaria o discurso dele desconexo dos demais eventos da reunião, a não ser o momento da prisão. Então nós temos uma pessoa que até pincelou algo, mas não temos muito mais a falar. Então existe alguma maneira de nós conciliarmos os dois discursos de Ellen White com o do xerife? Bom, algumas sugestões me vêm aqui à mente. Primeiro nós vamos tentar entender estes dois discursos, o de Ellen White e do xerife, pela perspectiva de Ellen White. A pergunta que nós fazemos é, Ellen White estaria mentindo quando ela disse tudo isso? Eu acredito que não. Ela pode ter relatado exatamente como ela viu as coisas, pelo ângulo espiritual com que ela viu as coisas. E por que eu digo isso? Deixe-me dar alguns exemplos da vida de Ellen White mesmo, coisas que aconteceram com ela antes de 1845. Por exemplo, Ellen White ela foi convertida numa reunião num local da igreja metodista, num local chamado Buxton. Isso em 1841, no Maine. E quando ela saiu daquele local, ela saiu muito feliz. Mas, quando ela conta sobre este evento, ela diz que durante a reunião havia nuvens e chuva prevalecendo sobre toda aquela parte onde havia a reunião. E ela diz que os sentimentos dela estavam em harmonia com o clima.
Mas depois que ela aceita Jesus e ela se converte, ela diz assim que o sol brilhou e que ficou claro e que tudo pareceu, a terra parecia como uma luz, com muito calor. E ela diz que parecia que até as pessoas que estavam ali ao redor estavam glorificando a Deus, ao passo que ela conta que ela estava passando na rua e viu alguns homens que estavam tendo algumas conversas ali triviais, conversas banais mesmo, e ela, que estava tão feliz e tão entusiasmada com a sua conversão, no momento em que ela ouve os homens conversando, ela ouve como se eles estivessem glorificando a Deus, porque tudo ao redor dela estava sendo visto sob uma ótica espiritual. E aí ela chega para a mãe dela e pergunta o seguinte, ela diz, mãe, por que que esses homens, eles estão louvando a Deus com as suas palavras? Por que que eles estão exaltando a Deus se eles não estavam na reunião campal lá também? E aí ela diz que não entendeu por que as lágrimas vieram aos olhos de sua mãe. Porque a própria mãe dela lembrou-se de quando ela tinha aceitado Jesus e passou por uma experiência semelhante. Então ela estava tendo um olhar espiritual sobre aquela realidade diferente de outras pessoas que ali estavam. Da mesma forma, por exemplo, quando ela e o seu irmão Robert eram jovens mileritas, Ellen lembrou que a face do seu irmão se iluminou enquanto ele falava. Outras pessoas viram isso? Não. Não. E por que eu estou trazendo esta parte? Porque em um momento, Ellen White fala no seu relatório que o rosto dos servos de Deus brilharam. Ali no episódio de Israel Damon, o rosto deles brilharam. Outras pessoas falaram sobre isso? Não. Mas a pergunta, Ellen White estava vendo com que olhos o que estava acontecendo ali? É fato que ninguém falou mais sobre esse assunto, mas a gente precisa considerar que talvez Ellen White estivesse tendo olhos para aquela situação muito diferente de outras pessoas que estavam ali. Por exemplo, quando John Evans Andrews ele foi escolhido para ser missionário além-mar, o nosso primeiro missionário lá na Europa, um pioneiro da nossa igreja por nome J.O. Corliss, esse jovem escreveu que o rosto de John Evans Andrews parecia brilhar. Bom, outras pessoas viram, ele diz que parecia brilhar com um brilho intenso. E ele diz, eu nunca tinha testemunhado uma visão tão celestial como eu vi. Ele estaria mentindo? Estaria Ellen White também mentindo? Ele conseguiu ver algo que outras pessoas não viram, mas isso não significa dizer que não aconteceu. E isso me faz lembrar de uma história. Vocês lembram do caso de Eliseu e Gease? Quando os inimigos cercaram ali aquela região da Samaria, se não me falha a memória, e aí Eliseu conversando com Gease preocupado, e agora nós vamos ser derrotados, e Eliseu diz assim para ele, ei, calma, maiores ou mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E Gease não entende, Eliseu então faz uma oração e diz assim, Senhor, abre os olhos dele, e ele abre os olhos. No momento em que ele abre os olhos, que os olhos dele foram abertos, o que ele vê? Milhares e milhares de anjos ali ao redor, nas montanhas, percebe? Uma coisa é o olhar do ímpio sobre uma situação, do incrédulo. Outra coisa é o olhar espiritual, o olhar da fé. Então quando Ellen White fala que pessoas estavam com o rosto brilhando, ninguém mais viu, ela está olhando com que olhar? Uma outra forma de nós enxergarmos esse relato é nós simplesmente não tentarmos conciliar as duas coisas. É simplesmente reconhecer que as ocorrências sobrenaturais são vistas pelo servo de Deus de uma forma e essas mesmas experiências são vistas de outra forma por aqueles que não são servos de Deus. Por exemplo, a Bíblia oferece numerosos eventos em que os crentes consideram algo sobrenatural e que os descrentes dizem que existem outras explicações e até dizem que aquele relato não é verdade, que não aconteceu. Por exemplo, o dilúvio, a criação, a ressurreição de Cristo. Os crentes olham para isso e outros milagres como algo concreto. Os descrentes olham para as muralhas de Jericó, o sol parando ali em Josué, voltando lá no caso de Ezequias, o peixe e Jonas, eles olham isso com olhares críticos e dizem, isso aí nunca aconteceu. Uma coisa é o olhar do ímpio sobre uma situação, outra coisa é o olhar do crente, daquele que tem um olhar espiritual. Mas já indo para a parte final desse vídeo, eu queria trazer, por exemplo, aqui um episódio bastante interessante sobre a Guerra Civil Americana na Batalha de Manassas, onde na tarde do dia 21 de julho de 1861, ocorreu uma derrota total das forças da União. E Ellen White, quando ela vai escrever
sobre este episódio, ela escreveu no dia 3 de agosto de 1861, e Ellen White diz assim, olha, eu tive uma visão da desastrosa Batalha de Manassas, na Virgínia. O exército do sul tinha tudo a seu favor e estava preparado para um terrível combate. O exército do norte avançava com triunfo, sem duvidar de que seriam vitoriosos. Muitos foram imprudentes e marcharam vangloriosamente, como se a vitória já fosse deles. Eles não esperavam um encontro tão violento. Os mortos e moribundos estavam dos dois lados. Ambos, norte e sul, sofreram severamente. Em um instante, um anjo desceu e moveu a sua mão para trás. E imediatamente houve confusão nas fileiras. Pareceu aos homens do norte que suas tropas estavam recuando, quando na verdade não estavam. E uma precipitada retirada começou. A súbita retirada do exército do norte é um mistério para todos. Eles não sabem que a mão de Deus estava no assunto. Agora, quando você olha para esse relato de Ellen White, onde ela diz que foi a mão de um anjo, você diz, ué, que coisa interessante, mas como que as pessoas que estavam lá naquele episódio relataram? Olha o que a testemunha ocular disse. Agora aconteceu o mais extraordinário espetáculo que eu já testemunhei. Eu estava contemplando as bem formadas numerosas fileiras enquanto elas se moviam avante para o ataque. Umas 15 ou 20 mil pessoas à vista. E por alguma razão virei a minha cabeça para outra direção, por um momento, quando alguém exclamou, apontando para o campo de batalha, olhe, olhe! Eu olhei. E que mudança ocorreu em poucos instantes, onde aquelas fileiras bem vestidas, bem alinhadas, com espaços bem definidos entre elas, estavam avançando firme e continuamente. De repente, todo o campo era um enxame confuso de homens fugindo como abelhas, o mais rápido que suas pernas podiam levá-los. Toda a ordem e organização foram abandonadas. Quando as pessoas elas vão hoje para visitar o campo ali onde houve esta batalha, na parte turística, e eu estive lá na Virgínia recentemente visitando alguns desses pontos, existem umas placas que relatam o que aconteceu. E é muito interessante como que as placas dizem o que aconteceu. E ali diz o seguinte, você está próximo a seguir os passos do ataque dos confederados. Se os dois canhões tivessem virados e metralhado a esta distância, eles teriam destruído o regimento. Por alguma razão, a artilharia não abriu fogo, como se os virginianos fossem invisíveis. Na última placa, que está ali no circuito turístico, diz que inquéritos do Congresso não conseguiram esclarecer o mistério. Como os confederados administraram tamanha proximidade? Eles estavam tão perto e como que eles não viram? E a melhor explicação que a plaquinha lá turística diz é que eles pareciam invisíveis. Essa é a melhor explicação. O que eu estou querendo dizer com isso? São os olhos carnais. Como que Ellen White apresentou a situação? Com olhos espirituais. Alguém viu os anjos de Deus movendo a situação? Não. Mas ela explica que assim aconteceu. As pessoas não têm maiores explicações, simplesmente dizem, não, parecia que eles estavam invisíveis. Como é que eles estavam tão perto e não atiraram? Enfim, nós não sabemos. Mas quem entende que Deus usou esta mulher sabe o que de fato aconteceu. Eu quero concluir lendo o pensamento do Dr. Herbert Douglas sobre este tema de Israel Damon, esse evento. E ele diz o seguinte, a Igreja Adventista começou em meio a gritos, rastejamentos, abraços, alegorizações do segundo advento? Definitivamente não. Ninguém em Exxon era guardador do sábado, nem mesmo Ellen Harmon. Ninguém naquela noite entendia o papel de Jesus como sumo sacerdote. Ninguém no círculo de Damon tinha a menor ideia do tema do grande conflito e as suas implicações para eles. A reunião de Damon foi composta de mileritas desapontados que não tinham abandonado a doutrina bíblica do advento, embora tivessem tateando em meio à névoa teológica. Usando o plano que ele seguiu, desde que os nossos primeiros pais deixaram o Jardim do Éden, Deus gentilmente começou com os poucos que não tinham descartado a experiência de 1844. Tão pacientemente ele guiou os poucos que ouviriam e abandonariam seus muitos erros, como a santidade do domingo, o fechamento completo da porta da graça, não trabalhar, os excessos emocionais na questão da adoração. Sem os ensinamentos e a intervenção condutora do espírito de profecia,
operado por meio de Ellen White, claramente o testemunho adventista na década de 1840 teria sido muito diferente. Portanto, está aí o que de fato aconteceu. Esta é a verdade e não as muitas mentiras contadas pelos críticos. Queridos, eu diria para você, não dê crédito a toda pessoa que chega por aí, eu vim aqui fazer uma crítica e faz um vídeo. Pode ser bonito como for, é recheado de mentiras. Tem um pai. O pai da mentira é o diabo. Então você não pode sair acreditando em mentiras que são contadas por aí de pessoas que têm como única função, único objetivo, criticar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estude, leia por você mesmo, analise as circunstâncias, analise o que realmente está sendo dito ali, confira se o que o indivíduo está falando é verdade e você vai chegar às conclusões corretas sobre o que realmente aconteceu. Eu espero ter ajudado você nesse vídeo. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.